Olá, caríssimos alunos, muito boa noite. É uma enorme satisfação estar com vocês nesta aula de hoje. Hoje é a nossa 22ª aula do nosso curso de Direito Ambiental, Teoria e Prática. Meus amigos, nós já nos encaminhamos para o final do nosso curso. Por isso, nesta aula, fique até o fim, que você vai aprender coisas maravilhosas comigo. Muito bem. O nosso tema de hoje, caríssimos, é a tutela constitucional da perícia ambiental. É importante lembrar a todos os senhores que o artigo 225 da Constituição Federal fornece o fundamento para as questões relacionadas à defesa e à proteção do meio ambiente, assim como tudo aquilo que nós vemos praticando durante este período. Não é diferente quando tratamos da tutela da perícia ambiental. Portanto, meus amigos, o fundamento da perícia ambiental é absolutamente indispensável. Vejamos, toda empresa que desempenha atividade econômica, e a atividade econômica que, por sua vez, gera riscos sociais, risco no empreendimento econômico, risco no processo de produção. E é importante que nós tenhamos muito claro, a perícia ela é realizada num processo contínuo de satisfação do processo de bens, produtos e serviços. Quando a empresa elabora o seu licenciamento ambiental, promove o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental, é importante que a perícia já seja realizada no modelo de implantação do gerenciamento ambiental da empresa. Portanto, nós temos muito claro que a perícia ambiental não necessariamente precisa e deve ser realizada dentro de um processo judicial, seja ela ainda em processo preparatório de ação declaratória que busca o ressarcimento de danos ambientais ou até mesmo ação civil pública ou ação popular. Não somente dessa forma, mas ela pode ser feita no modelo de estabelecimento da própria gestão ambiental. Isto significa o quê? Isto significa que a empresa que está montando o seu gerenciamento ambiental, o seu processo de licenciamento ambiental, ela já pode, para e passo, montar aqui a sua perícia ambiental para poder, ao lado da auditoria ambiental, ter a certificação do seu modelo produtivo. Portanto, a perícia, além de ser esse instrumento por meio do qual o empresário e o empreendedor da atividade econômica promove a certificação do seu processo produtivo, ela é, na maioria das vezes, se não em grande parte, realizada dentro de um processo judicial. Portanto, em termos de direitos difusos e coletivos, de natureza transindividuais, como é o caso do meio ambiente, a perícia ambiental se mostra peculiarmente realizada dentro da ação civil pública e da ação popular. Digo ainda, pode ser realizada como um processo preparatório em razão dos riscos que se evidenciam no processo produtivo. Portanto, o artigo 225 da Constituição Federal, quando estabelece que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, quer nos dizer que para alcançar esta sadia qualidade de vida, está aí a obrigação do empreendedor da atividade econômica de estabelecer os padrões de salubridade ambiental, podendo desde logo medir o processo produtivo e os instrumentos de gestão por meio também da perícia ambiental. A perícia ambiental, ela é um instrumento de prova
é o instrumento por meio do qual a parte lesada ou em nome de quem se postula ao ressarcimento de danos, que pode ser o órgão ministerial do Ministério Público, procura a realização da perícia exatamente para comprovar a ofensa degradante ao meio ambiente. Portanto, dentro do sistema de direito processual civil, a perícia é um poderosíssimo instrumento de prova e de medição dos riscos decorrentes da atividade econômica. Logo, prova é o meio hábil e idôneo que possibilita uma das partes provar em juízo aquilo que alega. Nós sabemos que pelo Código de Processo Civil, artigo 373, inciso 1, incumbe o autor a prova dos fatos que alega. Isso também funciona e é obrigatório para os órgãos do Ministério Público, Procuradoria-Geral de Justiça, Procuradoria-Geral do Estado, Defensorias Públicas e assim por diante. Ela é um mecanismo destinado a comprovar as afirmações do autor. E também é muito importante que, do ponto de vista prático, na medida em que a perícia ambiental ela não consegue provar os elementos que levarão à garantia do direito do autor ou dos autores, em caso de ações coletivas, se não consegue provar, a prova pericial ela conseguirá ser uma prova em favor do réu ou dos réus no processo civil. Daí dizer que o destinatário da prova, em primeiro lugar, é o juiz, é o magistrado, nada obstante se afirme que a prova se destina secundariamente às partes, pois a elas aproveitam. De acordo com o estudioso e processualista, ex-procurador do Estado de São Paulo, Vicente Greco Filho, a prova é todo meio destinado a convencer o juiz a respeito da verdade de uma situação de fato. Então, no caso do meio ambiente, eu tenho o rompimento de uma barragem, eu tenho o lançamento de esgoto in natura nos corpos de água, eu posso ter um derramamento de amônia, um caminhão que de repente ele descarrilhou e toda a amônia que ele carregava foi despejada ao longo das margens dos rios Pinheiro ou Tietê em São Paulo, por exemplo. A perícia ambiental irá determinar não somente os riscos, mas os danos emergentes desta situação, como no caso mais evidente do rompimento das barragens que contêm os dejeitos de minério. A finalidade da prova pericial é o convencimento do juiz. Portanto, como já se disse, o juiz é o primeiro destinatário da prova. No processo civil, a prova não tem um fim em si mesmo, ou um fim moral ou filosófico, segundo o processualista Vicente Greco Filho, mas a sua finalidade é prática. A sua finalidade é provar, é demonstrar que os fatos narrados pelo autor e aqueles defendidos pelo réu e por ele negados estão ou não de acordo com o que defende. Logo, a prova demonstrará cabalmente o que uma parte alega e o que a outra também alega em defesa. Em matéria de meio ambiente, direito ambiental e defesa dos direitos transindividuais de natureza indivisível, a prova é fundamental, porque ela, meus amigos, irá desvendar os danos decorrentes de um dano que foi provocado pelo empreendedor da atividade econômica. Logo, é importante dizer
que a prova, quando busca a solucionar os danos ambientais ocorrentes nos sistemas ou nos ecossistemas ambientais, esta prova certamente ela será fundamental para se apurar os danos ocorridos e também demonstrará, por meio dos vários profissionais que estiverem atuando na perícia ambiental, quais são os meios que deverão ser utilizados para mitigar, para reduzir os efeitos gerados no meio ambiente. Feita essa exposição inicial, vamos então conceituar alguns elementos importantes do assunto prova pericial. Prova pericial ambiental é aquela que se realiza antecipadamente ou incidentalmente a um processo cuja natureza versa sobre matéria de meio ambiente. Portanto, matéria onde já exista o dano ambiental ou o dano ambiental esteja na evidência de ocorrer. Portanto, o autor da ação, ao requerer a produção de prova pericial, seja antecipadamente ou incidentalmente no processo em curso, deve mostrar a probabilidade de dano ou o dano efetivo. Dano efetivo, se já houver ocorrido, a probabilidade de dano, se os riscos decorrentes de determinada atividade econômica em curso pode a qualquer momento gerar danos aos ecossistemas. Portanto, a perícia ambiental pressupõe o que, professor Francisco José? Pressupõe a existência de dano efetivo ou potencial. Repetindo, a perícia ambiental pressupõe a existência de um dano efetivo já existente ou potencial. Em razão do quê? Em razão da atividade econômica em curso. Observe, caríssimos, que toda atividade ambiental do empreendedor da atividade econômica pode estar gerando dano imediatamente, mas pode gerar a capacidade de danos. Vamos recordar de aulas anteriores, onde eu falei que nós vivemos um conceito de sociedade de riscos, onde inúmeras atividades humanas são potencialmente geradoras de danos. E por isso, em havendo exploração de atividade econômica, especialmente na letra do artigo 225 da Constituição Federal e seus parágrafos, aquelas atividades potencialmente geradoras de danos e de degradação ao meio ambiente, elas estão sujeitas ao licenciamento ambiental e, portanto, à adoção de modelos que visem mitigar e reduzir os impactos ambientais. No que se baseia, professor Francisco José, a perícia ambiental? A perícia ambiental se baseia numa investigação dos fatos, os fatos incidentes sobre uma realidade, portanto, sobre um dano já ocorrido ou um dano em curso, quer dizer, uma situação que pode gerar um dano efetivo. E também procurará fazer o quê? Demonstrar as causas e consequências geradoras de um dano já presente ou de um dano futuro ou a ocorrer. Todos os dados e todas as informações coletadas numa perícia ambiental devem ser consideradas para efeito de laudo pericial. Veja, meus caros, que a realização da perícia ambiental exige, em grande parte,
a participação de um colegiado. Não basta apenas você ter um engenheiro civil, ou um engenheiro ambiental, ou um engenheiro agrônomo, ou um engenheiro químico, ou um ou outro profissional apenas. Se nós temos um caso típico, por exemplo, do rompimento das barragens de Brumadinho, Mariana ou Cataguases, certamente a perícia ambiental a ser realizada exigirá mais de um profissional, ok? Até topógrafos para poder medir a capacidade, a altura daquela montanha de rejeitos e as situações físico-químicas existentes naquele momento. Portanto, não é uma perícia ambiental uma situação muito simples de ser resolvida no plano do direito. Que isto fique bem claro para todos nós. Vamos então fazer uma análise funcional e estruturante deste tema da perícia ambiental. Vamos lá. Não é necessário que o dano ambiental ocorra para que seja determinada a realização da perícia ambiental. Por que não? Porque o meio ambiente é um bem de uso comum do povo, essencial a sadia qualidade de vida, que deve ser preservado para estas e para outras gerações. Logo, é importante anotar a todos vocês que esta perícia ambiental não necessariamente precisa de um processo judicial para ser determinada. Havendo, portanto, conhecimento de que dada a atividade econômica, dada a atividade produtiva, industrial ou comercial, pode provocar riscos ao meio ambiente, certamente a parte envolvida poderá requerer a realização de uma perícia ambiental. Professor Francisco José, me dê um exemplo. Sim, eu lhe dou um exemplo. Certa vez estávamos advogando num caso na capital de São Paulo, em que um munícipe alegou que a empresa prestadora de serviços da capital ela havia aberto uma vala para colocar uma adutora e a adutora provocou danos ao meio ambiente em razão do estouro. Então, os resíduos não domésticos adentraram o rio e passavam à margem do seu terreno, do seu imóvel, e ele entrou com uma ação judicial, uma ação comum de responsabilidade civil. A ação foi julgada improcedente, porque ele estava procurando promover a defesa de um direito que não é dele, um direito transindividual de natureza indivisível. Mas a perícia foi determinada, e com base nesta perícia e no resultado dela, foram os autos remetidos, ou melhor, um ofício judicial com a cópia do laudo foram remetidos à Procuradoria do Estado de São Paulo, no caso. E lá, o promotor de justiça, tomando conhecimento, ele deve certamente ter adotado alguma medida judicial nos termos da Lei Processual Civil e nos termos da Lei de Proteção ao Meio Ambiente. Quem realiza a perícia ambiental? Vamos lá? Quem realiza a perícia ambiental geralmente é uma equipe multidisciplinar. Uma equipe formada por profissionais altamente competentes, altamente capazes. Geralmente você tem um engenheiro civil, um engenheiro agrônomo, você também tem um engenheiro químico ou químicos que trabalham em grupo para demonstrar os danos
e as consequências deste dano no meio ambiente. Então, não é um profissional apenas que realiza a perícia ambiental quando o dano é efetivo ou está na iminência de ocorrer devido à atividade que está sendo desenvolvida. Resumindo, portanto, trata-se de uma equipe multidisciplinar. Uma perícia ambiental geralmente é uma perícia complexa, formada não apenas por um único profissional, mas por vários profissionais, como eu acabei de relatar aos senhores. Então, uma equipe multidisciplinar pode ser formada por engenheiro químico, engenheiro florestal, engenheiro ambiental, engenheiro mecânico, engenheiro agrônomo e contador. Professor, por que contador? Porque o contador, meus amigos, numa perícia ambiental, ele vai ser um dos últimos a ser ouvidos da perícia ou determinado para quê, professor? Para ele quantificar o valor dos danos, ok? Para ele mensurar a extensão daqueles danos que ocorreram ao meio ambiente, ok? Então, tenha muito claro isso, que esta equipe multidisciplinar que será responsável pela a confecção do laudo pericial sobre matéria de meio ambiente. Nesta aula, agora, vamos passar ao exame dos sujeitos da perícia ambiental. Quem pode ser perito ambiental? Somente podem ser peritos ambientais os profissionais altamente habilitados técnica e cientificamente. Isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que somente profissionais habilitados dentro daquela natureza que exige a perícia pode ser perito ambiental, sem qual a perícia não será realizada, ok? Agora, de modo contrário, quem não pode ser perito? Não podem ser peritos os profissionais técnicos que se encontram em situação de impedimento e de suspeição. Aqui, meus amigos, vamos lembrar que o artigo 148, inciso 3º do Código de Processo Civil estabelece situações muito claras daqueles que não podem ser peritos porque estão numa situação de suspeição. Quando a perícia pode ser realizada? Em sede de perícia ambiental, esta é sempre possível e torna-se obrigatória em todos os processos para se analisar os danos ambientais causados com a atividade poluidora e degradadora do meio ambiente. Portanto, é função do juiz tomar conhecimento na ação dos danos ambientais e, a partir daqui, determinar a realização da perícia. Ok? Mesmo que a perícia haja sido realizada por mais de um profissional, é sempre possível que o órgão julgador determine a realização da perícia ambiental complementar. Como que se dá isso, professor Francisco José? Vamos lá. Nós temos uma perícia que foi realizada por 3, 4, 5 profissionais. Ok? Pode surgir situação em que o advogado da parte autora ou do réu discorde ambientalmente desta prova. Ou as duas partes podem discordar. E, em comum acordo, requeiram a realização de uma perícia complementar sobre aqueles fatos. Para quê? Para que se tenha a exata dimensão dos danos e também para que se evidencie as causas. Tem que se demonstrar
a origem, o nexo de causalidade. Não é só no processo ambiental, mas toda e qualquer perícia. Deve-se provar o quê, professor? Deve-se provar a ocorrência do dano efetivo. O dano efetivo, portanto, é absolutamente indispensável para que se tenha o resultado da perícia. Quais são os direitos dos peritos? Os peritos têm direito a recebimento dos seus honorários e requerer a perícia, receber as despesas antecipadamente das despesas que for realizar no curso da perícia, ok? O perito tem direito a acessar o conteúdo do processo, tudo aquilo que as partes alegam, para que ele possa, de fato, exercer muito bem o seu trabalho. Pode também o perito pedir a prorrogação do prazo da perícia para o juiz. Em regra, o Código de Processo Civil dá um prazo aí de 30 dias para que o perito realize a perícia. Esse prazo pode ser prorrogado. Por quê? Porque numa situação de grande trabalho, o perito precisará de mais prazos. Um caso muito peculiar no nosso escritório. Vamos lá? Num determinado processo que nós temos e militamos aqui na comarca de São Paulo, o que ocorreu? Uma determinada empresa, prestando serviços para o nosso cliente, veio a atingir o cano de gás da empresa aqui de São Paulo, a Comgás. Rompeu-se este cano de gás próximo a uma indústria farmacêutica. Olha que complexo, meus amigos. O gás se dissipou, dispersou. A indústria farmacêutica entrou com um processo judicial dizendo que aquele gás ou parte dele havia sido expirado pelo sistema de ar-condicionado e danificado toda a produção existente no interior da fábrica. Cuida-se de alegações muito terríveis. E como comprovar isso? Muito difícil, não é? Então, no curso do processo em que foi intimada duas rés, entre a nossa cliente, depois nós conseguimos a denunciação da lide, a empresa que prestou serviço, também a seguradora, que tinha um contrato de seguro contratado para assegurar os riscos da obra, e foi determinada a realização de perícia por um perito químico e por um perito contador. Veja que a perícia química demorou 4 meses para ser feita. Isso, com a oitiva das partes, praticamente deu aí 10 meses. E foi muito difícil rebater o laudo pericial e também levar os assistentes técnicos, no caso particular, o nosso assistente técnico, a rebater ponto por ponto da perícia. Devido ao que, professor? Devido à complexidade da perícia ambiental, ok? Muito bem. O perito também, ele tem como direito de recorrer a outros meios de informação que lhe permitam a correta e fiel realização da perícia. Veja, meus amigos, as partes, não só na perícia ambiental, mas em qualquer perícia comum, têm a obrigação de fornecer ao perito, além das informações do processo que estão disponíveis, mas, por exemplo, mapeamento de rede de gás, no caso aqui de São Paulo, todos os riscos existentes na empresa, mapas da empresa, mapa de risco, planta e assim por diante. Por quê? Porque a empresa que quer se defender ou o autor que quer garantir os seus direitos, como ressarcimento de danos, precisa munir o perito judicial de vários documentos e até laudos já existentes de determinada situação que envolva a perícia, ok?
São deveres do perito prestar esclarecimentos ao juiz, dever de aceitar o encargo, só podendo recusar-se por motivo justificado. Não agir com culpa ou dolo durante ou depois da realização da perícia. O perito tem o dever de cumprir o ofício no prazo assinado pela lei e, quando necessitar, deverá requerer ao juiz o prazo complementar, como nós acabamos de falar aos senhores, tá bom? Quem deve pagar a perícia? Olha lá, prevê o artigo 95 do Código de Processo Civil, cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo o que permitir adiante pela parte que houver requerido. Então, veja bem, meus amigos, nós temos que o autor que requerer a perícia deve custear a perícia, deve pagar pela perícia. Quando não, o réu, se o requerer, ele deve pagar a perícia. Se a perícia for determinada de ofício, o juiz poderá determinar que as partes arquem em comum com ônus à base de 50%. E no caso das partes indicarem o perito, o assistente técnico, incumbe a cada parte, indicando o seu assistente técnico, responsabilizar-se pelo pagamento da perícia do assistente técnico. Muito bem, dando prosseguimento, quais são as regras do Código de Processo Civil para o pagamento da perícia? Letra A, pagará a perícia a parte que a requeriu. B, pagará a perícia ambas as partes, mediante rateio, quando requerida por ambas as partes ou por determinação de ofício do magistrado. Quando a parte for beneficiária da assistência judiciária gratuita, a perícia poderá ser custeada com recursos alocados do orçamento do ente público e é realizada por servidor público do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado. No caso do órgão público conveniado, nós temos as procuradorias estaduais, a Defensoria Pública, ok? O juiz tem esse poder de determinar que as procuradorias reservem os honorários para custear o valor do perito, né? O valor da perícia, tá bom? O que diz a jurisprudência quanto ao pagamento da perícia ambiental? Vamos lá? Então, nós trouxemos aqui para os senhores uma jurisprudência muito importante que diz o seguinte: Código de Processo Civil, ação civil pública, responsabilidade civil ambiental, contaminação com mercúrio, princípio da precaução, inversão do ônus da prova, probabilidade. Em ação civil pública proposta com o objetivo de reparar o dano ambiental causado por grave contaminação de mercúrio, o juiz de primeiro grau, em acréscimo à imputação objetiva do artigo 14, parágrafo 1º da Lei 69.3881, que estabelece a responsabilidade civil ambiental, determinou a realização do ônus da prova, para quanto outros elementos de responsabilidade civil. Portanto, ao determinar a inversão do ônus da prova, apreciamos os requisitos da verossemelhança das alegações, da hipossuficiência técnica ou da dificuldade de realização da perícia, o juiz pode determinar a inversão do ônus da prova e determinar que a empresa, onde é a fonte do dano ambiental, determinar que o empreendedor da atividade econômica antecipe os honorários periciais. Professor Francisco, cabe recurso? Sim, cabe recurso de agravo de instrumento. Ok? Então, é muito importante, meus amigos, que diz o seguinte: no direito ambiental brasileiro, a inversão do ônus da prova é de ordem substantiva, ok? Direta e indireta. É de cunho estritamente processual. Portanto,
está dentro da capacidade do juiz para deferir esta prova pericial. Meus amigos, fechando esta nossa aula de hoje, é importante compreender que a perícia ambiental é absolutamente importante e imprescindível para determinar os danos ambientais, os custos para repor os danos ambientais, quando possível, ok? Sem perícia ambiental em ações de responsabilidade civil por dano ao meio ambiente, seja em ações individuais de natureza divisível ou indivisível, seja em ações de natureza coletiva ou transindividuais, se faz necessária a realização de perícia ambiental. Com esta exposição final, eu quero agradecer a todos vocês por participar comigo, por se manterem presentes em mais uma aula. O meu muito obrigado a todos e até o nosso próximo encontro. Até mais.